Paz do Senhor, irmãos. Eu só vou citar a primeira parte do versículo. E os irmãos só ouçam, é só a primeira parte, que está lá em Romanos, no capítulo 6, de número 23. Porque o salário do pecado é a morte. Os irmãos podem responder? Porque o salário do pecado é a morte. Deus abençoe, os irmãos podem se assentar. Louvar a Deus pela oportunidade de poder estar nesta noite participando deste culto festivo, culto alegre, culto abençoado. Louvando a Deus também pelo DAC, nossos adolescentes, pela liderança. E saber que cuidar de adolescentes é uma tarefa muito importante, necessária. Que Deus continue abençoando os irmãos. Neste versículo, nesta parte que li, porque o salário do pecado é a morte, eu quero passar aqui alguns minutos falando a palavra de Deus dentro desse assunto para falar do pecado. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 27, que assim está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. No versículo 7 do capítulo 2, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No primeiro versículo fala da criação do homem, no segundo versículo, que é o capítulo 2, passagem paralela, fala como isto aconteceu. No versículo 8 está escrito: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o versículo 9, E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um outro momento agora, depois de Deus haver formado o homem, ele então planta um jardim. O jardim que ele planta é no Éden. A palavra Éden quer dizer paraíso, lugar de delícias. E todas as vezes que nós queremos falar de algum lugar agradável, muito bonito, nós falamos que o lugar é paradisíaco. Assim era o Éden. Se não bastasse isto, então Deus faz brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. E lá no jardim, Deus, de todas as árvores que ele faz brotar, tem lá duas que se destacam, não sabemos porquê, mas também não sabemos porque o nome foi dado a elas. Por fim, o nome é árvore da vida, uma delas, e a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu parando um pouquinho aqui para dizer que Adão, ele não somente tinha a alimentação farta, como a alimentação diferenciada, e além disso também a alimentação saudável, e esse lugar agradável, esse lugar de delícias. Lá no versículo 16, Deus dá ordem, no momento de colocar o homem à prova. Quando nós somos colocados à prova, não é Deus querendo saber quem nós somos, porque Ele já sabe. É para nós sabermos quem nós somos, porque às vezes não sabemos. Está escrito assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nesse ínterim, Deus olha para o homem e diz assim: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Versículo 18 do capítulo 2, versículo 21, 22, 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu.
e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da carne que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então está aqui como a mulher foi formada, é isto que a Bíblia diz, é isto que nós cremos. E nesse versículo 23, nós encontramos então a primeira declaração de amor, e é Adão que faz isso. Ele diz assim: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta portanto será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Não sei quanto tempo isto durou, não sei quanto tempo este ambiente de delícia, de prazer tenha durado, mas a verdade é que não durou sempre, não durou para todo sempre. Além deste lugar agradável, desta possibilidade, eles ainda tinham a presença do Senhor a cada tarde. Diz a Bíblia que na viração do dia, Deus aparecia ali para ver a sua criatura. Uma coisa que me chama a atenção: Deus sempre quis estar conosco, Deus sempre quis ter comunhão conosco, Deus sempre quis estar conosco. Eu dou glória a Deus porque Ele está conosco. Eu dou glória a Deus porque Ele está aqui. É vontade dEle estar conosco. Bendito é o nome do Senhor. E a sua presença traz alegria, a sua presença traz paz, a sua presença traz mensagem, a sua presença traz direção. Bendito é o nome do Senhor. E Ele está nesta noite aqui, não porque eu estou falando, porque você já pôde sentir, porque nós já pudemos sentir a presença do Senhor. A cada tarde, ele então passava pelo jardim para ver a sua criatura, para estar ao lado das suas criaturas. Eu acho que isto era um momento de muita alegria, de muito prazer, de muita paz, de muita bênção na vida do primeiro casal. Mas, e todas as vezes que nós falamos mas, é porque alguma coisa contrária vai acontecer, não é? Então eu digo mas. Num determinado dia, chega uma visita naquele jardim, indesejada, uma visita que não veio trazer ou continuar, dar alegria àquele casal, uma visita que ao invés de trazer bênção, trouxe maldição, aleluia. E esta visita foi a visita do inimigo de nossas almas. Quando eu estava meditando nesta palavra, me veio aquele versículo de Mateus 13:25, na parábola do joio e do trigo, que está escrito assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. Esta é a função do inimigo, aleluia. Quando ele vê que tudo está bem, quando ele vê que há muita alegria, quando ele vê que há muita tranquilidade, muita paz, ele aparece para semear o joio no meio do trigo, aleluia. E foi isso que aconteceu. Diz a Bíblia no capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Oportunidade de diálogo com o inimigo. Com o inimigo não se dialoga. Com o inimigo se repreende, com o inimigo manda ele sair, manda ele ir embora, manda ele se afastar. Com o inimigo não tem conversa, com o inimigo não tem diálogo. Bendito é o nome do Senhor. Mas a mulher, ela vai dizer: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E os irmãos vão perceber que ela diz coisa que Deus não disse. Deus não disse não tocareis. Deus disse que era para não comer. Primeiro. Segundo, Deus também não disse para que não morrais. Deus tinha dito: certamente morrereis. Quando nós não atentamos para a palavra de Deus, para aquilo que Deus está falando, e nós sofremos um problema muito grande,
porque nós ficamos analisando quem é que está falando. Ao invés de pensar, é a palavra de Deus que está sendo exposta, é a palavra de Deus que está sendo ministrada, aleluia. Era melhor eu abrir o meu coração e dizer, fala Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala Senhor, aquilo que eu preciso receber nesta noite, aleluia. E não tirar o valor da palavra de Deus. Eva aqui, ela vai dizer que Deus tinha dito que eles não deviam tocar e nem comer para que não morressem. Deus não disse isso, Deus disse, certamente morrereis. No dia em que comerdes, certamente morrereis. Mas o inimigo ainda vai continuar o diálogo. Ele vai dizer no versículo 4, certamente não morrereis. Deus disse, certamente morrereis. O inimigo diz assim, certamente não morrereis. Qual é a voz que você quer ouvir, meu irmão? Qual é a voz que estamos prontos para ouvir? Aleluia. No versículo 5 ele continua, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O interessante é que o inimigo é o pai da mentira. E ele vai insinuar nessas palavras que Deus mentiu. Imaginem isso. O pai da mentira insinuando que Deus havia mentido para aquele casal. Se abrirão os vossos olhos. Também aqui ele abre uma porta para dizer, vocês têm mais além do paraíso. Tem alguma coisa a mais que vocês podem conhecer. O paraíso não é tudo. Parece-me que cria naqueles nossos pais uma insatisfação. Também cria uma dúvida diante daquilo que Deus falou. E a Bíblia diz, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Este que fala sereis como Deus, um dia ele quis ser igual a Deus. Lá em Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim, você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Tenho ouvido ultimamente a seguinte palavra, é minha escolha. É minha escolha. E às vezes, naquilo que eu tenho ouvido, caminhando na direção errada. Mas a pessoa diz, é minha escolha. O nosso futuro depende da nossa escolha hoje. O nosso futuro depende da nossa escolha a cada dia. Aleluia. A palavra de Deus mostra que o homem tem tendência para desobedecer. Nós não gostamos de obedecer. Parece-me que obedecer nos faz mal. Parece-nos que obedecer nos coloca debaixo de alguma autoridade. Nós não queremos. Quando Deus determina para Saul, através do profeta Samuel, para que ele, tomando os amalequitas, a cidade, aquela região, ele matasse todos. Saul achou melhor não fazer o que Deus havia determinado. E ele não mata todo mundo. Ele tem lá o rei que ele salva o rei. E alguns animais também ele tira para si. Quando Deus tinha dito, eu quero que mate todo mundo e mate todos os animais e acabe com tudo. Quando Samuel aparece, Samuel tem uma mensagem para ele para dizer, é melhor obedecer. Porque ele disse, eu separei para sacrificar ao Senhor. Isso é forte, sacrificar ao Senhor. Deus está dizendo, eu quero primeiro que você me obedeça. Aleluia.
Glória a Deus. Eu não sei, nesta noite nós viemos aqui para oferecer um culto a Deus. Deus está dizendo, eu quero aceitar o seu culto, mas eu quero primeiro que você me obedeça. Aleluia. Obedecer é melhor. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós obedecemos, o nosso culto é mais livre, o nosso culto é mais alegre, o nosso coração se abre, nós sentimos a presença do Senhor, a presença é real e verdadeira. Aleluia. Deus espera que nós obedeçamos primeiro, para depois oferecermos o nosso sacrifício. A Bíblia diz então que a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer. O interessante é que tinha mais uma árvore de destaque, e ela não tomou da outra, porque Deus não havia dito nada a respeito da árvore da vida. Como Deus disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. Então é esta que chama a atenção, é para esta que eles se voltam, e diz lá, a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento à soberba da vida. Temos um paralelo na primeira carta de João que diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Somos chamados nesta noite a atenção para cuidar, aleluia, daquilo que é agradável aos olhos, daquilo que é bom para se comer, daquilo que é bom para dar entendimento. Somos chamados a atenção para essa tendência pecaminosa da concupiscência, aleluia, e estarmos olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, aleluia. Eu preciso dizer, Deus não foi injusto ao colocar aquela árvore no jardim, e assim futuramente despertar o desejo em Eva e Adão. Porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, não nos sobrevém tentação alguma, além do que possamos suportar. Aleluia. Se você está sendo tentado, receba nesta noite a palavra, você pode suportar. A Bíblia diz que você pode suportar. Se continuarmos lendo o versículo, vai dizer que Deus estará com você para te ajudar a suportar. Não há tentação que você não possa suportar. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, porque você está debaixo, aleluia, da presença do Senhor. Porque você está na sombra do Altíssimo. A tentação vem, mas você tem força, você tem graça, você tem poder para sofrer. Aleluia, para vencer a tentação e não ceder a ela. Bendito é o nome do Senhor. Eva poderia muito bem mudar de direção, ela poderia muito bem suportar aquele momento, não havia necessidade para ceder, mas ela achou melhor ceder, ela escolheu melhor ceder, ela escolheu melhor desobedecer. Bendito é o nome do Senhor. Mas nesta noite, irmãos, que estejamos prontos, aleluia, para obedecer. Senhor, eu prefiro obedecer. Senhor, eu quero obedecer. Senhor, eu quero te servir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, como ouvimos agora, há uma carta de libertação na palavra de Deus, aleluia, e a mensagem foi esta, dizer ao Senhor, Senhor, eu quero receber a Tua palavra para eu ser liberto, eu quero receber a Tua palavra para viver livre, aleluia, dá-me a Tua palavra, Senhor, eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia no versículo 7, ainda do capítulo 3, e foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Primeiro foram abertos os olhos, eles agora puderam já sentir a consequência daquela decisão, daquela atitude, puderam agora saber, eu não deveria ter feito, nós não deveríamos fazer o que fizemos, e agora se esconde, e já sabemos também, ninguém pode se esconder da presença de Deus, não há lugar nenhum em que o homem e a mulher possa se esconder. Bendito é o nome do Senhor,
Parece-me que no Salmos 139 vai dizer, aleluia, se procurarmos os mais profundos abismos, aleluia, a mão do Senhor estará lá. Se nós subirmos e subirmos e subirmos, aleluia, aleluia, os olhos do Senhor vai nos acompanhar. Não há lugar que você possa se esconder. Engraçado que se escondem atrás de árvores no jardim, aleluia, mas não há lugar. Deus vê todas as coisas, Deus contempla todas as coisas, Deus vê a tua vida, Deus vê tudo quanto você faz. Não tem uma palavra aqui para te condenar, não. Eu quero dizer muito mais. Deus vê onde você está para te abençoar. Deus vê como você está para dar graça, para dar saúde, para dar vitória, para transformar a tua vida. Deus vê você na sua necessidade. Deus vê você no seu sofrimento. Deus vê todas as coisas. Aleluia. Hoje é noite de nos apresentarmos ao Senhor. Aleluia. Hoje é noite de sairmos, aleluia, de atrás das árvores do esconderijo e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu quero que o Senhor me veja. Eu quero que o Senhor veja a minha vida, a minha necessidade. Aleluia. Eu quero a tua presença na minha vida. Aleluia. Escondeu. Aleluia. Eu ouvi falar das pessoas que vivem nos países estrangeiros e que não adquiriram ainda lá o green card, não é? Eles vivem escondidos. Diz que é triste viver escondido. É triste viver assustado, não é? Com alguma coisa, pensando que vai ser preso, detido, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Não deve ser nada agradável se esconder. Versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Até parece que não sabia, mas ele espera a resposta. Ele quer que o homem se apresente para responder. Aleluia. E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi. Tive medo. O medo é uma emoção comum que é sentida por todas as pessoas em diferentes momentos da vida. Existem dois tipos de medo: os medos reais, que nos protegem dos perigos, e os medos irreais, que são criados pela mente e impedem que o indivíduo explore todo o seu potencial. O medo surge de uma ansiedade, de um estado de ansiedade, e quando se manifesta, o organismo se prepara para uma possível reação. A liberação de determinados hormônios que causam aceleração dos batimentos cardíacos, ressecamento dos lábios e contrações musculares involuntárias. É justamente isto. Quando você sente medo, o seu coração dispara, a sua boca fica seca, você fica com dores musculares. Aleluia. Aqui começa já o resultado da desobediência dos nossos primeiros pais. Primeiro, a dúvida. A dúvida é cruel. Meu Deus, quantas vezes Deus fala conosco e nós temos dúvida. Eu não sei se é verdade que Ele está falando. Eu não sei se Ele está usando mesmo o profeta para dizer. E esperamos um pouquinho, quando é no outro dia, concluímos: não, Deus não falou. Eu não acredito que Deus tenha falado, porque não cumpriu. Não teve solução, não teve resposta, aleluia. Mas quando nós estamos ligados ao Senhor nosso Deus, como diz nosso presidente, quando nós estamos na fiação, aleluia, quando Deus fala, você sabe que foi Ele que falou, aleluia. Depois que Ele falou, você vai dizer: eu vou esperar, não importa o tempo que passa, eu vou esperar, eu não vou deixar a dúvida tomar conta do meu coração. Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele é fiel. Bendito é o nome do Senhor. Deus falou, Ele vai cumprir na minha vida aquilo que Ele falou. O Espírito do Senhor nesta noite quer que você arranque do teu coração a dúvida, para crer naquilo que Ele fala com você nesta noite, naquilo que Ele já falou. Creia em Deus, é melhor crer. Creia em Deus, é melhor crer. Creia em Deus, porque a vitória virá. Creia em Deus, porque o milagre vai acontecer. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.
Tiago vai dizer: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sempre procuro acreditar naquilo que falam, prefiro primeiro acreditar, não gosto de desacreditar, prefiro acreditar. Se for mentira, depois eu ficarei sabendo. Eu prefiro primeiro acreditar, não permitir que a dúvida tome conta do nosso coração. E aqui é sério, irmãos, porque dependendo da situação, quando a situação é muito grave, é difícil acreditar. É difícil acreditar. Quando você sabe que a morte está se aproximando, você sente já os passos dela te alcançando. Se alguém chega e diz: olha, você não vai morrer, fique tranquilo, você não vai morrer. Você tem dificuldade, nós temos dificuldade de acordo com a situação. Mas se Deus falar, aleluia, creia, porque Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Na sequência, eles têm a dúvida, eles têm o medo, e Deus então dá uma sentença para a mulher, dizendo assim: você me desobedeceu, eu multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Ao homem, com sofrimento você se alimentará da terra todos os dias da sua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. O trabalho que era agradável, o prazer daquela vida no jardim do Éden, começa a desaparecer. Mas, meus irmãos, além da dúvida, do medo, da sentença dada a Eva e Adão, o pecado, ele fez muito mais que isto. Ele trouxe a morte. Ele trouxe a morte. Eu espero que eu não vá ser contrário à mensagem do DAC. Eu quero falar de morte. Morte. Trouxe a morte. A primeira foi a espiritual. A perda da comunhão com Deus. A perda da presença de Deus. No versículo 23 e 24 do capítulo 3 diz assim: foram lançados fora do jardim do Éden, impedidos de para lá retornarem. Foi colocado querubins e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Eu fico querendo saber como foi, mas parece que eu vejo um querubim numa posição e uma espada dando volta no jardim. É assim que eu penso, flamejada, dando volta no jardim, para guardar a entrada do caminho da árvore da vida. Aleluia. Perda da comunhão com Deus. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos avaliar o que é pior. Às vezes não. Quando os adolescentes declamam: minha salvação não é negociável. Eu disse a minha não é, então a minha salvação é inegociável. Isso é muito sério. Para dizer que é inegociável, nós estamos falando de alguma coisa relacionada com a morte espiritual. Vamos ter que trabalhar muito para que esta morte espiritual não nos alcance. Mas eu preciso pensar agora na história ainda. Adão e Eva morreram espiritualmente. Perderam a comunhão com Deus. E presença de Deus é uma coisa necessária, não podemos abrir mão dela. O povo de Israel no caminho, depois do episódio do bezerro de ouro, Deus diz: eu não vou mais subir com vocês. Chama Moisés e diz: Moisés, pode continuar a viagem, não dá mais para ir com vocês. Aí Moisés vai questionar, parece que antes Deus fala: olha, eu vou mandar meu anjo. Moisés diz: olha, o seu anjo não vai ser suficiente. Se o Senhor não for, a gente não vai. Se a sua presença não for conosco, a gente não vai.
não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. A presença do Senhor está com você, meu irmão? Aleluia. Eu tenho dito ao Senhor: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu preciso sentir todo dia a tua presença, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Moisés disse: Senhor, eu preciso que a tua presença vá comigo. Aleluia. Depois, um pouquinho adiante, ele diz: eu não quero só mais a presença, não. Eu quero a tua glória também. Eu quero a tua glória na nossa vida. Eu quero a tua glória nos acompanhando nesta caminhada. Bendito é o nome do Senhor. O que é a glória? É a manifestação de Deus na nossa vida. É a operação de Deus na nossa vida, para dizer que Ele ainda está conosco. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mas, meus irmãos, aquilo que o Dark já falou, naquilo que apresentaram, antecedida pelas guerras, o desamor, a mentira, os atritos familiares de toda sorte, a dor, o sofrimento, a violência, a perda de valores morais, o pecado ainda traz a morte física. E os irmãos então estiveram anteontem ali no cemitério de Perus. Aleluia. Salomão, lá no capítulo 7 e versículo 2 de Eclesiastes, diz que é melhor estar na casa do luto. Eu tenho falado isto, só que também não faço. Era bom de vez em quando a gente fazer uma visita lá. Não é? Eu não faço isso. Eu vou por necessidade, né? Mas fazer uma visita lá no cemitério. Não só no dia 2, viu, meninos e meninas? De vez em quando. Aleluia. A Bíblia diz: porque os sábios, eles recebem uma revelação quando estão ali. Aleluia. Deixa eu ler o versículo para eu dizer melhor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Como diz a palavra de Deus: melhor é ir à casa do luto do que ir à casa do banquete, onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Para dizer, irmãos, que todos morrem. Todos. Todos. Todos é você. Todos sou eu também. Em Gênesis 3,19, já lemos, diz assim: porquanto és pó, e em pó te tornarás. Números 16, 29, naquele momento lá da rebelião de Coré, Moisés vai dizer: se esses morrerem como morrem todos os homens. Jó 14, 1 e 2, o homem nascido de mulher nasce como a flor e murcha. Salmos 89, 48, que homem há que viva e não veja a morte? Aos Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrerem. Todos morrem. O pó volta ao pó. A erva seca-se. Consequência do pecado. Primeiro, morte espiritual. Eu vejo que as pessoas ficam mais preocupadas com a morte física. Começam a sentir dor e etc. Sai correndo. Eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Tem pessoas que acabam sendo até hipocondríacas, não é? Que tomam remédio para tudo e para todos. Qualquer coisa. Tem pessoas que vivem a opressão de que podem morrer a qualquer hora, assustados, mas não está preocupado com a morte espiritual. Aleluia. E continua a morte ainda, viu, irmãos? Já estão satisfeitos? Como que estão? Falei de morte espiritual, morte física, e agora a Bíblia fala de morte eterna. Separação total de Deus. Impedimento de entrada nos céus. Morte eterna. Não tem mais o que fazer. Não tem mais remédio quando chega a morte eterna.
Não adianta missas, não adianta velas, não adianta nada. A morte eterna não tem o que fazer. Adão e Eva eram os representantes legais da geração humana ali no Éden. Logo, por nossos representantes pecarem, todos também fomos afetados e todos nasceram em pecado, como diz Davi no Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Adão, nosso primeiro representante, pecou e Deus nos considerou culpados. Aleluia. Aos Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o salário do pecado é a morte. E o interessante, que também não sei se é muito interessante, é que isso não aconteceu só no passado e ficou lá, não. O pecado continua tomando conta das vidas, cada dia aumentando mais. Lembrei do versículo que diz, por se multiplicar a iniquidade, cada dia estamos vendo coisas piores, consequência do pecado dos nossos primeiros pais, que também nos afetou. Convido você para respirar um pouco agora. Respire fundo agora. Aleluia. Porque antes de Deus dar a sentença para a mulher e para o homem, ela deu uma sentença primeiro para a serpente, primeiro para o inimigo de nossas almas, dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu sei que você não entendeu. Adão, nosso primeiro representante, pecou, e Deus nos considerou culpados. Mas Cristo, representante de todos que nele creem, obedeceu perfeitamente a Deus, e Deus nos considerou justos. Respire fundo agora, aleluia, para dar um brado de glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz, João 19:30, aleluia, quando tentaram oferecer vinagre para Jesus tomar, ele não quis, e ele deu um brado dizendo: está consumado, está consumado, aleluia. Mateus 27:51, na sequência diz assim: logo após o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo, aleluia. Esse acontecimento foi literal, aleluia. O véu do templo se rasgou, dizendo: a porta está aberta, aleluia. Nós cantamos um hino que diz: eis que a porta está aberta para a alma que desperta, aceitando a Jesus, o Salvador. A porta foi aberta para nós agora entrarmos. A porta foi aberta para nós nos reconciliarmos com Deus. A porta foi aberta, aleluia, para dizer: você tem direito a reaver, a reatar a comunhão com o seu Deus. Você tem direito à vida eterna. A morte não tem mais poder sobre a tua vida. Para dizer ainda: você não está debaixo do domínio do pecado. Você está livre, aleluia, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da morte de Cristo, a comunhão com Deus é restabelecida. Fomos reconciliados com Deus. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Lá em João 5:24 diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, aleluia, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida, da morte para a vida, aleluia. A morte no corpo físico, para aqueles que estão firmados em Cristo, aleluia, é uma ponte, aleluia, que faz você passar para o outro lado, aleluia. O corpo vai para a terra, bendito é o nome do Senhor, mas a tua alma está segura, aleluia, sabendo: eu sei para onde eu estou indo, eu não estou morrendo,
morrendo, é agora que eu vou gozar a vida verdadeira, é agora que eu vou entrar, aleluia, no gozo eterno do Senhor. Aleluia. Peço desculpa que eu li o versículo só pela metade, porque o salário do pecado é a morte, mas deixei para ler a sequência do versículo, para ele ficar completo. Lá está escrito assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero louvar a Deus porque você goza, aleluia, desta vida eterna, deste gozo, aleluia, desta dádiva que o Senhor deu para você e para nós. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Que Deus possa nos abençoar. Eu encerro dizendo: há 3 grupos dispensados da morte. Não sei se ainda vão morrer. O primeiro é o Enoque. A Bíblia diz que Enoque não morreu. Enoque foi trasladado. A Bíblia diz que ele andava com Deus, e sempre dizem assim, ele andou tanto com Deus, que quando Deus o chamou para si, ele achou melhor ir para Deus do que voltar o ponto de partida, porque estava muito mais longe. Esse é um grupo. Outro grupo é o Elias. Elias também não morreu. E o terceiro grupo, nós, os que ficarmos vivos. Nós, os que ficarmos vivos. Glória a Deus. Glória a Deus. No momento em que a trombeta tocar, aleluia, aleluia, no momento em que Cristo vir buscar a sua igreja, aleluia, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A minha salvação é inegociável. Você pode repetir, meu irmão? A minha salvação é inegociável. Quem sabe alguém traga alguma coisa de grande valor, mas de muito valor. Aleluia. Você vai dizer: a minha salvação é inegociável. Quero saber se há entre nós alguém que quer viver. Alguém que sente-se morto. Alguém que não sente a presença de Deus, a comunhão com Deus. Alguém que quer viver para sempre. Está morto, quer ficar vivo e viver para sempre. Isto quer dizer, alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador da sua alma, para ter o direito prometido por Deus na sua palavra. Levante sua mão dizendo: sou eu. Aleluia. Onde está a primeira pessoa que ainda não recebeu Jesus como Salvador, que ainda não tem alegria no coração, que ainda não tem a certeza de vida eterna? Levante a mão, nós queremos orar por você. Parece que não há ninguém. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Aleluia. Amados, agora nós vamos estar orando por vários pedidos de oração. E eu quero que neste momento, que eu vou ler os nomes das pessoas que estão pedindo oração, você talvez na hora da oração não vai lembrar o nome de todos, mas eu gostaria que você pegasse um pedido e dissesse: eu vou orar por essa pessoa. E eu gosto que nesse pedido de oração, eu gostaria que você tivesse compaixão, se colocasse no lugar de quem está pedindo, porque hoje alguém está pedindo, amanhã poderá ser você. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós temos vários pedidos de oração que veio pelo portal. Nós temos uma jovem que está se entregando para Jesus. Tem mais alguém que quer se entregar para Jesus? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, mas nessa noite quer reconciliar e quer dizer: eu quero voltar. Esta é a noite que eu quero buscar o perdão. Tem mais alguém? A oportunidade está aberta para você.
Deus abriu uma brecha, está te chamando nesta noite. Aí você diz, eu não vou à frente, vou passar vergonha. Maior vergonha passou Jesus por mim e por você no Calvário. Tem alguém para reconciliar? Vamos orar por esta jovem. Dobra o joelho, querido. Vamos orar. Pastor Jeremias estará orando por ela. Pai Santo e Justo, esta alma é preciosa. Ela está prostrada aos teus pés, Senhor. Aleluia. Pela ação do teu Espírito, ela se rende, meu Deus, para aceitar a Jesus como Salvador. Meu Deus, perdoa os pecados. Meu Deus, transforma esta vida. Imunize este corpo. Ó Deus, para que agora seja tempo do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, toda opressão, todo mal, saia e não perturbe esta vida, para que ela seja testemunha da tua palavra. Abençoa a família da graça, em nome de Jesus. Amém.